Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 13. Tiago 4, a partir do versículo 13. Que diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece, por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O livro de Tiago, que a gente vem pregando aqui ao longo desse mês, é um livro que fala sobre sabedoria e a necessidade de nós obtermos sabedoria. Mais do que isso, o livro de Tiago, ele aponta para a realidade de que Deus é a fonte de sabedoria. E nós podemos beber dessa fonte. E mais, nós podemos pedir sabedoria a Deus. E o que é mais interessante é que o livro de Tiago começa dizendo a respeito disso e falando o seguinte: olha, se alguém precisa de sabedoria, peça, que Deus não vai colocar obstáculo nenhum, muito pelo contrário, Deus dará. E aí vamos pensar aqui de maneira bem lógica. Por que Deus dá sabedoria quando um filho seu pede sabedoria? Simples, porque ele é um pai perfeito. Você que é pai, você que é mãe, você quer ver seu filho num português claro, quebrando a cara? Você quer ver um filho seu fazendo isso? Você quer ver um filho seu indo de mal a pior? Você quer isso? Claro que não. Se você, que é humano, que é falho, não quer ver isso, o que dirá Deus? Deus deseja que nós nos machuquemos, que nós perdamos tempo, que a gente jogue a nossa vida fora. Deus deseja que a gente faça mais escolhas. Deus deseja que a gente caminhe de mal a pior. Não, de jeito nenhum. Deus, ele quer o nosso bem. Deus, ele está aberto a nos ajudar. Deus, ele está participando de tudo e nós precisamos reconhecê-lo nos nossos caminhos. Mas muitas vezes, convenhamos, nós tomamos decisões sem pedir a orientação de Deus. Nós tocamos a nossa vida como se Deus não se importasse com ela. Nós queremos fazer valer a nossa vontade, custe o que custar. E nos esquecemos de que Deus é fonte de sabedoria, de que essa porta está aberta e que nós podemos acessá-la, porque Deus deseja nos presentear com a sua sabedoria. Gente, a gente poderia parar por aqui. Saber que o nosso Deus deseja nos presentear com a sua sabedoria e que Ele não coloca empecilho nenhum para que isso aconteça é algo fantástico. Agora, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você. Nesse último mês, quantas vezes você verdadeiramente parou diante de Deus e falou assim: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para lidar com essa situação. Às vezes, na nossa vida profissional, nós somos colocados numa situação que a gente precisa de sabedoria. E aí você pode agir de duas maneiras. Você pode agir com a mesma lógica
do seu amigo de trabalho que vive trapaceando os outros, ou maltratando os outros, ou dando um jeitinho, ou você pode agir com sabedoria, vinda do alto, vinda de Deus para você. Sabedoria. Talvez você tenha uma filha, um filho que está distante do caminho do Senhor e você vive apertando na tecla, apertando o botão. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Seu filho às vezes até te evita. Precisa de sabedoria. Esposo que você chama, vamos para a igreja comigo. Olha, você precisa mudar isso, você precisa fazer aquilo. E a gente aperta no botão, aperta no botão, aperta no botão. Ei, sabedoria. Vinda do alto. Não é sabedoria humana, mas sabedoria vinda de Deus. Pai, o que eu faço? Qual a direção? Aqui nesse capítulo 4, Tiago ele fala a respeito das nossas pretensões, o plano que nós traçamos muitas vezes. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer saber? Eu vou para o lugar tal, eu vou realizar isso na minha vida. A gente precisa entender que Deus ele já tem planos para o nosso futuro e nós precisamos nos submeter à sua vontade. Aqui há uma grande luta. A gente trava uma batalha porque muitas vezes a gente não quer se submeter à vontade de Deus. A gente quer fazer valer a nossa própria vontade, mas a gente não quer se submeter àquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. E Tiago ele começa falando aqui sobre a presunção que nós temos muitas vezes. Ele fala aqui, ele usa duas palavras, hoje e amanhã. Tiago ele está advertindo contra a presunção de nós fazermos planos independentemente de Deus. Eu vou fazer isso. Está decidido. Falou. Já cravei. É isso. Não quero nem saber. Você se lembra daquele filho pródigo? Eu vou pegar a parte dos meus bens e vou, seguir destino. Tocar minha vida. E ele, mais à frente, quebrou a cara. Se machucou. Nós precisamos procurar entender quais são os planos que Deus tem para nós e planejarmos com o Senhor. E entendo o que eu quero dizer com isso. Senhor, eu quero que o Senhor faça parte desse planejamento. Eu estou pretendendo dar esse passo, mas eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor conduza, eu preciso que o Senhor clarifique as coisas. E se essa não for a tua vontade, que o Senhor feche as portas, que as coisas não deem certo, que as coisas não aconteçam, porque o que eu quero, no final das contas, é estar no centro da sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é o melhor para mim. Só que Tiago ele usa duas palavras, hoje e amanhã. Olha só o que ele fala aqui, no versículo 13: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, nós vamos negociar, nós teremos lucros. E Tiago levanta uma pergunta, olha só, vocês sabem o que vai acontecer amanhã? O que é a vida de vocês? Preste atenção, vocês são como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa é a realidade da vida. Nós somos pequenos, nós somos falhos. Deus, Ele é infinitamente maior e melhor do que nós. Ele sabe o que é verdadeiramente bom para você. Por isso, se há algo que Deus já mostrou para você de maneira clara, que precisa ser executada, que precisa ser deixado para trás, que precisa ser resolvido, dá o passo. Faz. Não negocia com Deus. Não brinca com Deus. Caminha pela fé.
porque o justo viverá pela fé. Kierkegaard, que era um grande filósofo cristão, ele dizia que a fé é um salto no escuro. A gente dá um passo e a gente não sabe aonde a fé em Deus, em Cristo, nos levará. E é isso mesmo. É por isso que Jesus ele fala para Nicodemos que ele quer nascer do Espírito. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim aquele que é conduzido por Deus. Deus leva. Deus faz, Deus conduz, Deus abre portas, Deus fecha portas, Deus direciona a nossa vida. Por isso, comece a buscar, comece a perguntar: Pai, eu tenho esse plano, está aqui o meu plano, mas eu quero colocar isso aqui no molho da oração. Eu quero colocar isso aqui diante da Tua presença. Senhor, se isso aqui não é da Tua vontade para mim, tira isso do meu coração. Me mostra, Senhor. Me orienta. O texto continua. E Tiago, ele fala aqui a respeito da incerteza da vida. Olha só que coisa profunda. Ele fala sobre a neblina, que tem a ver com um vapor. Isso representa o que é a brevidade da vida. Nós precisamos refletir sobre a brevidade da nossa vida e a importância de viver de acordo com os propósitos de Deus. Nós acabamos de ver aqui uma irmã que completou 94 anos. Mas você quer saber uma dura realidade? Você quer saber uma dura realidade? Poucos de nós chegaremos aos 94 anos. A vida passa. E sabe o que acontece? Nós temos investido muito da nossa vida e perdido os nossos melhores dias, dando ouvidos apenas aos nossos sonhos e não procurado entender aquilo que é do Senhor para nós. A gente precisa parar e repensar um pouco sobre isso, repensar sobre o rumo da nossa vida. Senhor, eu não quero te servir apenas quando eu já não tiver força ou vigor. Senhor, eu quero viver a tua vontade, não apenas lá na frente, quando eu for levado pelas pessoas. Não, Senhor, eu quero te amar agora intensamente, eu quero viver para ti agora intensamente, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho vigor, enquanto eu tenho disposição. Eu não quero gastar a minha vida com coisas fúteis, com coisas pequenas, com coisas que não são a vontade do Senhor para mim. Irmãos, nós somos tão individualistas. Essa é uma verdade. E a gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo e discernir o quanto isso nos toca hoje em dia. E irmos contra isso. Porque o individualismo é uma busca exacerbada por aquilo que é importante para mim. Você quer ver um exemplo? Tem algo que me incomoda demais na igreja. Às vezes o culto acaba e tem gente que acabou o culto, dá as costas e vai igual uma flecha e passa por aquela porta ali. A pessoa ela não se dá o espaço de dar um sorriso, de conversar com alguém, de ouvir alguém. Mas não, a gente está tão tomado por um individualismo que nos cega, que nos limita, que nos moldou. A gente precisa romper com isso. A gente precisa olhar e discernir essa cultura que nos envolve e romper com ela, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós temos um Senhor. A gente precisa parar de olhar somente para aquilo que a gente julga como as nossas verdades. Porque às vezes o nosso coração, ele se petrifica
nos tornamos pessoas tão duras, tão incisivas, tão críticas. Isso só nos isola. A gente precisa ser mais amoroso. A gente precisa entender essa brevidade da vida e não gastar a nossa vida sendo tão duro com os outros, sendo tão incisivo com as pessoas, mas acolher, amar, se colocar no lugar do meu irmão, de ter compaixão, de ajudar, de ser uma bênção. A gente perde tanto tempo da nossa vida criticando, falando mal, sabe? Chega ali fora, ali no portão, e faz aquela criticazinha, sabe? A gente precisa ser mais amoroso. A gente precisa ser mais cheio de graça. A gente precisa aprender a servir mais, a ser menos individualista e olhar para a realidade da cruz. Cristo se entregou por nós. E Ele disse que um dia Ele vai voltar. E você quer saber uma verdade? Está mais perto do que no domingo passado. Está mais próximo do que ontem. A gente não sabe a hora que isso vai acontecer, ou a hora em que nós seremos chamados à presença do Senhor. Hoje de tarde nós estávamos no ofício fúnebre do nosso irmão Sérgio. Uma pessoa tão alegre, tão cheia de vida, que de repente o Senhor chamou. Eu sei, irmãos, essa é uma palavra dura, é verdade. A vida é breve. E nós estamos perdendo a nossa vida porque somos influenciados pelo mundo. Temos às vezes uma visão limitada, só olhamos para dentro de nós e não estamos dispostos a servir, a amar, a acolher, a ser uma bênção, a se entregar. Falar, Senhor, está aqui a minha vida, me usa. Senhor, eu sou uma pessoa muito dura, eu sou uma pessoa muito contundente, eu sou uma pessoa muito incisiva, eu sou uma pessoa, sabe, muito crítica. Senhor, me ajuda a vencer isso. Quero ser uma pessoa mais amorosa. Quero ser uma pessoa mais compassiva, longeva. Eu quero ser mais longânima, perdão. Quero ser uma pessoa mais bondosa. Eu quero ser uma pessoa mais graciosa. Pai, me ajuda. O texto continua. E aqui nos versículos 15 a 17, pegue aí sua Bíblia. Tiago, ele fala algo muito interessante. Ele nos convida a nos submetermos à vontade de Deus. Olha o que ele fala aí no versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem não faz, nisso está pecando. Vou ler esse último versículo de novo. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, nós precisamos incluir a vontade de Deus nos nossos planos. Senhor, eu preciso que a sua vontade faça parte da minha agenda. Senhor, eu quero que a minha agenda seja orientada pela vontade do Senhor e não pelas minhas vontades. Senhor, eu quero me abrir para aquilo que o Senhor deseja realizar através de mim. Se o Senhor quiser. A gente precisa buscar a vontade de Deus em oração. Antes de tomarmos decisões importantes na nossa vida. Você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, você vai começar a namorar alguém, você precisa começar a fazer um curso, você precisa vender alguma coisa que você tem. Ora, coloque em oração.
Coloque em oração. Começa a colocar Deus como um filtro das suas decisões. Deus vai te ajudar. O Senhor vai te orientar. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa linda. Você vai começar a ter uma sensibilidade para perceber o quanto Deus está presente na sua vida. Você que é crente em Cristo Jesus, vou falar aqui de maneira categórica como um bom presbiteriano. Deus vai falar ao seu coração. Você vai ouvir a voz de Deus falando com você. Você vai sentir paz quando tiver que tomar uma decisão. É isso aí. Paz. Às vezes a gente vai perder, mas a gente vai estar em paz. Senhor, eu quero fazer o bem. Senhor, eu quero ser uma bênção. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu não quero mais viver apenas a minha vontade, mas eu quero submeter a minha vontade ao Senhor, porque eu preciso da direção que o Senhor tem para mim. A gente precisa olhar para a cruz e entender o exemplo de Jesus, porque ele, sendo Deus, igual a Deus, não quis tomar o lugar de Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. E viveu como um entre nós, em figura humana, se foi achado entre nós. Ele abriu mão da sua glória, porque a vontade de Deus para ele era essa. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele foi até o Calvário, ele subiu naquela cruz, ele suportou a ira de Deus em nosso lugar, porque nós pecamos, e ele fez tudo isso para nos salvar. Nós temos um Salvador, Jesus. E se a gente hoje precisa entender a vontade de Deus para nós, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos buscar a Jesus. Nós precisamos ter Jesus aqui no centro do nosso coração, no centro da nossa vida. A gente precisa dizer: Senhor Jesus, me ensina a viver a vontade de Deus, porque Jesus viveu a vontade de Deus. Você precisa hoje viver a vontade de Deus? Olha para Jesus, siga Jesus, conheça Jesus, porque se há alguém que viveu de maneira perfeita a vontade de Deus, foi Jesus. Antes de subir aos céus, Jesus ele sentou ao redor de uma mesa com seus discípulos. E ao assentar nessa mesa, Jesus ele lava os pés dos discípulos. Eu acho que essa lição que Jesus dá é uma lição que a gente precisa aprender a fazer. A lavar os pés. Lavar os pés das pessoas é algo muito difícil. Requer muita humildade. Mas essa era a vontade de Deus. Jesus ele se esvaziou da sua glória. Ele se tornou um culpado na cruz. Ele esteve ao lado de dois malfeitores sem nunca ter cometido pecado nenhum. Jesus, ele fala: olha, vocês estão compreendendo o que eu fiz a vocês? Vocês dizem que eu sou Senhor, e se eu sou Senhor, lavei os vossos pés, vocês precisam também lavar os pés uns dos outros. Preciso dizer uma coisa para você. Você quer viver a vontade de Deus? Sim ou não? Você quer mesmo viver a vontade de Deus? Então se prepare para viver aquilo que Jesus viveu. Se você quer viver a vontade de Deus, saiba de uma coisa: não espere glória,
Você quer viver mesmo a vontade de Deus? Você quer se submeter mesmo à vontade de Deus? Não espere pedestal. Sabe isso que as pessoas falam aí fora? Não, fica Jesus. Agora de glória em glória. Você vai ter um carro do ano. Isso não está na Bíblia, não. Não. Você quer viver a vontade de Deus? Se esvazia. Porque aquele que segue a Jesus, seguir as pegadas de Jesus, nós vamos passar por dificuldades, por lutas, por provações, por tentações. Eu perguntar para você, Jesus foi tentado? Sim ou não? Vamos lá. Jesus foi provado? Sim. Você se lembra da oração que ele fez? Pai, passa de mim esse cálice. E que ele estava falando aquilo. A dor, o peso era profundo. Era o peso dos pecados de toda a humanidade. Eu e você, a gente não consegue entender o peso disso. Mas Jesus disse, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Você quer seguir a Jesus? A caminhada com Jesus, ela não é cheia e repleta de holofotes. Não. Eu posso te garantir uma coisa. A caminhada com Jesus é uma caminhada repleta da presença de Deus. Você nunca vai estar sozinho. E vamos lá. Vamos ser francos. Vamos ser honestos. Saber que Deus está conosco. Isso basta. Isso deve ser suficiente para nós. Vou dizer uma coisa muito séria para vocês, irmãos e irmãs. Existem agora, cristãos em países que estão sofrendo grande perseguição. E saber que Cristo está com eles é suficiente. Amanhã, quando você for lá para o seu desafio, quando você for encontrar aquela pessoa difícil, quando você se deparar com aquela situação que você precisa vencer, com aquela luta, com aquela provação, se lembra, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Amanhã, quando você estiver diante daquelas pessoas difíceis, se lembra de Jesus, que mesmo estando diante de 12 homens pecadores, lavou os pés deles. E mais, dentre eles havia um que iria traí-lo. E ele o amou até o fim. Você quer viver a vontade de Deus? Se prepare. Porque a vida com Deus é uma vida linda. É uma vida abençoada. Mas é uma vida de desafios. É uma caminhada pela fé. Você está preparada? Você está preparado? O que nós podemos ter a plena certeza é aquilo que Jesus disse. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus tem uma aliança comigo e com você. Inquebrável. Sabe o que isso significa? Ele jamais nos deixará. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esses elementos. Obrigado pelo pão. Obrigado pelo vinho. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. Jesus, Ele nos ensina o que é viver a Tua vontade, Pai. Nós queremos submeter a nossa vida à Tua vontade, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos leve. Existem hoje, Pai, pessoas aqui que precisam colocar o coração nas Tuas mãos. Gente que precisa parar de lutar contra a vontade do Senhor.
Ó Deus, nós estamos aqui olhando para o exemplo de Jesus, que se entregou, se esvaziou, e hoje nós podemos estar aqui. Senhor, a gente não consegue entender aquilo que poderá acontecer a partir do nosso compromisso contigo. As vidas, as famílias que serão impactadas, as pessoas que serão alimentadas. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente caminhe pela fé, para que a gente viva pela fé, para que a gente abra a mão da nossa vontade, do nosso desejo egoísta, e possamos verdadeiramente nos submeter ao Senhor. Usa a nossa vida, toma o nosso coração, conduz a nossa vida, Pai. É o pedido que nós fazemos. Fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus. Amém.